Olá, pessoal! Hoje daremos início à segunda aula da disciplina de Planejamento Ambiental do curso Técnico em Meio Ambiente, na modalidade à distância, do Instituto Federal do Piauí. Tenhamos uma boa aula. Hoje falaremos sobre um tema bastante recorrente nas discussões ambientais, que é o Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro, ele determina algumas regras ambientais a serem seguidas, principalmente pelos produtores rurais, e ele estava em vigor desde 1965. Claro, alguns artigos foram alterados desde então. A sua revisão era algo solicitado tanto por ambientalistas quanto por ruralistas. Então, a renovação desse código ela era discutida no Congresso Nacional desde 1999 e, efetivamente, ela só foi consagrada em maio de 2012. Então, o código ele foi criado para estabelecer as regras de exploração vegetal, assim como as penas aplicadas àquele que as descumprissem, pois, através do código, também foram instituídas as regras sobre de que forma o nosso território podia ser explorado, né? Alguns conceitos são bastante comuns até, né? Como o de área de preservação permanente, reserva legal. E vamos conhecer exatamente quais são e o que significa cada um desses termos. Então, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração vegetal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. E ainda prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Então, de certa forma, ela visa estabelecer normas gerais de conservação da vegetação. E aqui, mais uma vez, os conceitos mais comuns, como o de área de preservação permanente e o de reserva legal. Vamos entender, então, o que seria a reserva legal. É uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Então, a reserva legal é uma área da propriedade que deve ser preservada. Então, ela tanto tem a função de assegurar que a exploração dos recursos naturais do imóvel possa ser efetivada, conciliada com a conservação dos processos ecológicos. Então, essa manutenção de parte de uma propriedade, ainda com vegetação, tem essa função de que a exploração econômica ocorra e que ela fique ocorrendo paralelamente a uma parte também do terreno onde haja uma conservação da biodiversidade local. Então, a gente pode perceber aí na figura que nós temos uma área explorada com agricultura e uma outra com uma vegetação. E essa iniciativa ela se dá com a intenção de diminuir a fragmentação de habitats, para que a flora e a fauna possam manter o seu fluxo. Bom, e o que seriam as áreas de preservação permanentes, ou APPs? Elas são áreas protegidas, e é importante observar, coberta ou não por vegetação nativa, presente em diversas modalidades de região, como margem de rio, topo, encosta. Então, ela tem a função de proteger recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, manter a estabilidade geológica do local, proteger flora, proteger fauna e o solo também. É importante que as reservas legais estejam programadas de maneira a formar corredores ecológicos entre elas e as áreas de preservação permanente. Então, reduzindo mais a fragmentação e os efeitos da alteração do uso do solo. São diversos os tipos de área de preservação permanente. Aqui a gente tem um exemplo
dos topos de morro, nas encostas, nas nascentes, restingas também, e os mais conhecidos que são as APPs de rios, lagos e lagoas, ou seja, de corpos d'água. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos de área de preservação permanente que margeiam os corpos d'água. Você vê aqui a indicação de preservação de um raio de 50 metros em torno dos olhos d'água ou nascentes. Já em rios com largura inferior a 10 metros, a mata ciliar que deve ser preservada é de 30 metros, tanto da margem esquerda como da direita. E assim aumentando, né? Você tem a largura do rio de 10 a 50 metros, a mata ciliar preservada, a ser preservada, ou a APP a ser preservada de 50. Num rio de 50 a 200 metros, a área sobe para 100 metros. Numa largura de rio de 200 a 600 metros, a mata ciliar já é de 200. E em rios maiores que 600 metros de largura, você tem uma estimativa de APP, ou mata ciliar, de 500 metros. Para reservatórios artificiais e naturais, existe também, olha, apesar de ser artificial, existe a largura mínima de área de preservação permanente, que varia de 15 a 100 metros. Vamos falar um pouco sobre indicadores de qualidade ambiental. Quando se fala em área urbana, né, existe um grande desafio em manter a qualidade nesses espaços, principalmente nos tempos atuais, né? Então, um planejamento urbano ele tem que levar em consideração o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Então, é importante que os indivíduos sejam conscientizados sobre os padrões de consumo e que eles tenham incorporado dentro do seu ambiente de convivência o respeito às áreas que eles vivem, né? Já que dentro do ambiente urbano existe a concentração da população e, portanto, a intensificação dos impactos ambientais. Então, os indicadores de qualidade urbana eles estão intrinsecamente ligados à qualidade de vida urbana. Refere-se à capacidade e às condições do meio urbano em atender às necessidades de seu habitante. Alguns indicadores são utilizados, né? Claro que a gente depende de vários fatores. E aqui nós trazemos alguns exemplos. Das condições ambientais, para que se tenha uma indicação, o próprio nome já diz, indicador remete a uma indicação, a lembrança de que algo pode ser bom ou não. Então, como indicador da qualidade urbana no quesito condições ambientais, nós podemos observar a quantidade de espaços verdes, como é que é o microclima, os ruídos produzidos por esse espaço, a qualidade do ar, a qualidade da água e as infraestruturas básicas. Outro exemplo que nós utilizamos são as matérias coletivas, da coletividade da sociedade, que são os equipamentos culturais, desportivos, educativos, as condições sociais e de saúde, patrimônio, mobilidade, comércio e serviços. Econômicas, nós temos o rendimento e consumo, como é que está se dando o mercado de trabalho, o mercado da habitação, a economia, o dinamismo econômico. E na sociedade temos indicadores como população, educação, dinâmica cultural, participação cívica, saúde, segurança e problemas sociais. Observado esses indicadores, é possível se ter uma ideia, uma noção de como ocorre, de como se dá a qualidade de vida da população na área urbana. Grandes estudos sobre qualidade de vida da população levam em consideração esses indicadores. E quanto aos indicadores de qualidade rural? Eles baseiam-se em padrões de qualidade ambiental e práticas de manejo, podendo gerar políticas públicas ambientais e influenciar nas tomadas de decisão no setor agropecuário, e ainda importantes na definição de práticas e tecnologias utilizadas na correção de impactos negativos e promoção dos impactos positivos. Basicamente, os indicadores de qualidade rural estão bastante ligados à forma e o manejo de uso da terra e como esse uso, esse manejo influencia tanto as questões ecológicas do ambiente como as condições de vida da sociedade e da população rural. Outro tema e outra forma de planejamento ambiental
foi bastante difundida desde a época de 92. Dos últimos anos para cá tem sido mais reduzida, né, a presença desse tema, é a Agenda 21. A Agenda 21 é uma forma de planejamento, né, proposta na época pela Conferência Eco 92, que ocorreu no Rio de Janeiro, e ele busca trabalhar com a conscientização da população, onde ela participa na elaboração ativamente de um plano de ação, identificando os pontos positivos, as fragilidades, os prazos e as pessoas responsáveis pela implantação do que for decidido. Então, a Agenda 21, ela é um plano de ação formulado internacionalmente, né, para ser adotado em escala tanto global, nacional e local, por organizações do Sistema das Nações Unidas, pelos governos e pela sociedade civil, em todas as áreas que a ação humana impacta o meio ambiente, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Então, na época da conferência, cada país signatário se comprometeu a elaborar a sua Agenda 21. E como o princípio da Agenda 21 é pensar globalmente e agir localmente, a Agenda 21 ela tinha que ser construída de baixo para cima, ou seja, a sua escola poderia construir a sua Agenda 21, o seu bairro, o seu estado, a região em que você vive. Então, era um documento, era um plano que visava tanto a conscientização da população por meio da participação efetiva da elaboração desse documento, como o estabelecimento de metas e planos de ação de médio, curto e longo prazo vinculadas ao meio ambiente. O plano diretor é um instrumento que norteia a política de desenvolvimento do município, né? Ele é basicamente uma lei municipal que é elaborada com a participação da sociedade e organiza o crescimento e o funcionamento do município. Então, no plano deve existir um projeto do tipo de cidade que nós queremos, com a política de desenvolvimento municipal e o planejamento territorial, incluindo como deve ser o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental. Então, o plano ele tem que articular outros tipos de documento, como a Agenda 21, Conferência das Cidades, se houver algum plano de bacia hidrográfica, e ele vale para todo o município, ou seja, as áreas urbanas e também para as rurais. Temos também o parcelamento do solo, que é um processo de urbanização e produção de novas áreas urbanas, feito sob a forma de loteamento, que possa ser utilizado para promover a organização territorial dos municípios, exigindo a distribuição adequada dos lotes, equipamentos e vias públicas. Por meio desse parcelamento do solo, o município ele pode exigir como é que deve ser distribuído os lotes, os tamanhos adequados, como é que cada rua deve se comportar em relação ao seu uso, se é comercial, se é residencial, as taxas de ocupação, ou seja, o quanto um imóvel ou uma construção deve abranger um terreno, onde deve haver áreas de recreação e outras, né? Então ele tem o objetivo, esse parcelamento do solo, de desenvolver diferentes atividades urbanas, certo? E equilibrar também essas atividades, para que você não tenha um uso exagerado em alguma área e que esse desenvolvimento urbano seja controlado, né? Instrumentos de políticas ambientais. São os instrumentos utilizados para formular políticas ambientais, empregadas para alterar os processos sociais, de modo que eles se transformem e se compatibilizem com os objetivos ambientais, visando reduzir os impactos negativos das ações antrópicas. Então, eles visam esse tipo de política realmente minimizar e combater danos ambientais. Dentre esses instrumentos, nós podemos destacar os mecanismos de comando e controle, que estabelecem normas através de regulamentações, leis, decretos, de uma forma geral. Precisamente o que seriam esses tipos de instrumentos? Poderíamos classificar como instrumentos diretos ou indiretos. Os diretos seriam aqueles elaborados para resolver questões ambientais, como leis, certificações, fiscalizações, e os indiretos
são aqueles desenvolvidos para resolver outros problemas através de mecanismos de mercado, como emissão de crédito carbono, RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural. E aqui a gente faz um destaque aos instrumentos da política de meio ambiente, né? A própria Lei 6938 de 81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, traz alguns instrumentos para que essa política seja efetivada e realmente aplicada. Como destaque, nós temos os padrões de qualidade e de emissão. Ora, para que eu conheça se algo está ou não poluído, ou os limites de algum elemento do meio ambiente, como a atmosfera, a água, a biota, ela consegue suportar aquele grau de poluição, e eu tenho que ter os padrões de qualidade ambiental, né? Então, essa é uma ferramenta que tem seu embasamento técnico e deve ser construída e regulamentada para que seja cobrada a sua efetivação. Tem-se o controle do uso do solo, como nós já demos vários exemplos aí anteriormente, por meio do parcelamento do uso do solo, até mesmo da legislação ambiental, onde se controla o que deve ser feito no território. E o licenciamento ambiental, e aqui a gente dá um destaque para o famoso estudo de impacto ambiental e o seu relatório de impacto ambiental, que é o estudo utilizado como subsídio ao licenciamento ambiental. Outra forma de implantação das políticas ambientais se dão por meio das penalidades, né? Por multas, compensações, etc. Bem, por hoje nós terminamos a nossa aula, nossa segunda parte. Espero que vocês respondam aos fóruns. Fica aqui a indicação da leitura da apostila, responder às atividades de casa. Muito obrigada.